Vamos lá, meus amigos e minhas amigas, agora a gente vai corrigir, né? Comentar, na verdade, né? Quem corrigir é a banca, a gente vai comentar a prova discursiva de eleitoral do cargo de AJJ, né? Não se esquece que a gente também comentou a prova escrita objetiva, então dá uma olhada, vou deixar um card aqui, ou procura aí no canal, tá bom? Vamos conferir aí a prova discursiva de eleitoral, né? Obviamente para o cargo de AJJ. Bem, ele trouxe aí aquele texto de apoio, né, sobre, inclusive, com o núcleo desse texto de apoio era o uso das mídias sociais para disseminação de notícias falsas, né, vulgarmente chamada aí de fake news, com vistas a afetar a normalidade do pleito. Esse era o texto de apoio extraído do site do TSE. A partir desse texto de apoio, com base na jurisprudência tanto do TSE quanto do STF, né, e obviamente também com base aí na legislação, de modo geral, e a Constituição Federal, ele estabeleceu aí 3 pontos que você deveria conceituar, né, enfim, inserir na sua prova escrita. Vamos lá tratar cada um desses pontos, cada um desses 3 pontos. Primeiro ponto, conceito de propaganda eleitoral negativa. Então tinha que conter esse conceito de propaganda eleitoral negativa. Claro, né, pessoal, a gente não tem como saber o que é que vem no espelho de correção da Sebrasp, né? Mas eu separei aqui esse conceito de propaganda eleitoral negativa, que isso sim é uma jurisprudência consolidada no TSE, e inclusive ela foi incorporada na resolução 23610, tá? Então você poderia citar ou de forma genérica a resolução do TSE, ou o entendimento do TSE, que diz que o conceito de propaganda eleitoral negativa, basicamente ele tem 2 elementos. Se for propaganda antecipada, é o pedido de não voto, né? Pedido de não voto é um elemento, e o outro elemento é com vistas a macular a honra ou imagem do candidato ou que divulgue fato sabidamente inverídico. Então são basicamente 3 ou 2 elementos que se desdobram em 3, né? Então esse é o conceito de propaganda eleitoral negativa. Então, basicamente, o que a gente poderia esperar num espelho da Sebrasp, né? Os elementos de propaganda negativa, né? Pedido de não voto e que ofenda a honra do candidato, né? Inclusive fatos sabidamente inverídicos. E, inclusive, poderia citar lá o caso do direito de resposta, né? Que traz aí esses 4 elementos, né? Calúnia, injúria, difamação e fato sabidamente inverídico. Era uma opção também citar aí o direito de resposta como esses 4 elementos de propaganda negativa, muito embora o viés seja direito de resposta, mas tem aí uma certa relação. Quem citou, eu creio que também está bem encaminhado, tá? Lá do artigo 58 da Lei das Eleições do direito de resposta, né? Muito embora não seja a mesma causa de pedir. É permitida também pontuar que a propaganda negativa ela é permitida desde que não ultrapasse esses elementos aí de limitação, tá? E por fim, aí eu considero como um plus, não sei se isso vai vir na banca, que o impulsionamento ele é negativo, né? Então eu posso pagar propaganda em rede social desde que ele não seja negativo. É também um elemento que tangencia aí a propaganda eleitoral. Mas o conceito em si, creio que o grande núcleo aí da resposta estaria aqui nos elementos, né? Pedido de não voto e fatos veiculados que com vistas a macular a honra do candidato e veicule fatos sabidamente inverídicos, tá? Segundo ponto, possibilidade de justiça eleitoral estabelecer condenação por propaganda eleitoral negativa, considerada a garantia constitucional da livre manifestação. É aquela velha história, tá, pessoal? O conflito da liberdade de expressão e eventual sanção no abuso dessa liberdade de expressão, né? O TSE tem amplos julgados, juntamente. Quando eu falo TSE, é basicamente o STF raramente ele contraria o entendimento do TSE, geralmente ele confirma. Tá? Então eu separei aqui, por exemplo, um julgado muito, vamos dizer assim, marcante, porque foi contra o então candidato a deputado federal Nicolas Ferreira, né, em que ficou muito mais aprofundada essa questão da limitação do abuso da liberdade de expressão. Então é possível a aplicação, inclusive, de uma multa, né, na multa que fala sobre anonimato. Então a multa fala especificamente de anonimato, mas o TSE entendeu que pela teleologia da lei, não era uma interpretação restritiva, e sim a teleologia da lei, entendia que mesmo em razão de desinformação, a multa de anonimato pode ser aplicada em razão do abuso na liberdade de expressão. O TSE tem amplo julgado, né, e aí amplos julgados
nesse sentido, né? E o que a gente espera que possa vir nesse espelho? Que a liberdade de expressão, sim, ela possui um destaque, o TSE e o STF reconhecem isso, mas que essa liberdade de expressão ela não é absoluta, né? E que eventualmente aplicações de multas e com base em propaganda negativa e desinformação tem como ancoragem o 57D, que foi previsto inicialmente para o anonimato, mas isso não quer dizer que é uma interpretação, né, com vista a restringir direitos fundamentais. Tá? Então, circunda muito aí, na verdade, a questão toda. Né? Todas as três poderiam até ser inserida aí a liberdade de expressão. Né? Por exemplo, eu começaria com um genérico de dizer que a liberdade de expressão, prevista no artigo 5º, ela possui uma posição preferencial, mas que ela não é absoluta. Esse é o mote dos 3 pontos perguntado pela SEDASP. Né? E o terceiro ponto, sobre a constitucionalidade das resoluções editadas pelo TSE que limitam a propaganda eleitoral, proibindo a disseminação de notícias falsas e permitindo a derrubada e a suspensão dos perfis. Tá? Essa aqui é uma ADI específica, tá? Que ela foi proposta face a essa resolução 23714, época chamada de resolução de superpoderes, né, do então ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, em que era uma resolução que ela dava amplos poderes à justiça eleitoral, podendo derrubar perfis, multas altíssimas de R$100 mil. O STF julgou essa resolução e entendeu que não haveria ali inconstitucionalidade, né, porque a justiça eleitoral ela tem sim o poder regulamentar. Né, então o que a gente poderia esperar aqui no espelho da SEBRASP? Houve a constitucionalidade formal, porque o TSE pode ter o poder regulamentar dado tanto pelo artigo 105 quanto 57J, né? 57J específico de internet, então haveria ali a constitucionalidade formal e a material, porque se está se tratando aí da normalidade das eleições, aí misturado com a liberdade de expressão, então a gente poderia trazer, ver ali no gabarito, tanto a questão formal quanto a material, e a material, sobretudo, com destaque para a normalidade das eleições, lá do artigo 14, parágrafo 9º da CF, né? Certo? Misturado ali sempre com a liberdade de expressão. Então, claro, pessoal, a gente não tem como saber o que vem especificamente, mas eu diria que esse aí seria o norte, né? Seria o que vem vamos dizer assim, a nortear, né, o que vem a nortear aí essas respostas da prova escrita. Tá bom? Espero que você tenha feito uma boa prova, espero que você seja aprovado, né? Espero contá-lo, né, se ele estiver na justiça eleitoral, trabalhar com vocês nas eleições de 2026. Aproveito para agradecer mais uma vez aos meus alunos que confiaram o trabalho, né, confiaram no meu trabalho. Agradeço a paciência de vocês, agradeço também aí por ter contado, né, ter confiado a essa matéria de direito eleitoral. Eu desejo toda a sorte do mundo. Eu espero que vocês voltem aqui para comentar a aprovação, tá bom? Dúvida tanto nessa agora de prova escrita quanto na prova objetiva, podem comentar que a gente vai responder aqui nos comentários, tá bom? Forte abraço e até a próxima.